Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Andar na Verdade como o Novo Homem. O título da quinta-feira, A Restauração de Israel e Nossa Experiência Hoje. Os versículos, Romanos 9, versículos 27 e 28. Relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua misericórdia, por tua graça e também por tua palavra, Senhor. Tua palavra que sempre se cumprirá e de fato tem se cumprido nos nossos dias. Continua, Senhor, revelando a tua palavra para cada um de nós. Queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Queremos ser instruídos na verdade para andar na verdade. O Senhor é a verdade. Por isso, Senhor, a cada dia fala conosco e que o teu falar produza em nós aquilo que o Senhor quer, segundo a tua vontade, eliminando também tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não foi semeado pelo Senhor. Guarda-nos também, Senhor, em Ti, livrando-nos de todo o mal, de todas as artimanhas, a astúcia de Satanás, as setas envenenadas, as armadilhas. Em Ti, Senhor, estamos protegidos de todas essas coisas. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado a direção e por isso, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos ver os pontos da quinta e da sexta-feira hoje. Nós estamos vendo o capítulo 4 de Efésios, então estamos quase no final do capítulo 4. E no versículo 25, no versículo 24, Paulo fala: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, que é santidade, procedentes da verdade. A palavra de Deus, ela gera em nós justiça e santidade. Então é algo interior e também é algo exterior. Por quê? Porque como nós estamos sendo cheios de Deus, estamos cada vez recebendo a vida de Deus, enchendo-nos com a natureza, com a vida de Deus, a verdade tem sido constituída em nós. Isso vai nos santificando. No capítulo 5, Paulo fala do lavar que santifica a igreja, removendo toda a mácula, toda a ruga, qualquer coisa semelhante. Isso é interior. Agora, o resultado dessa lavagem, o resultado da palavra ser constituída em nós, é também os atos de justiça. Quer dizer, nós passamos a proceder de acordo com a palavra e a vontade de Deus. É isso que nós vemos em Apocalipse 19, quando fala das vestes nupciais, a veste de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Esses atos de justiça são o resultado, são exteriores, por quê? Porque somos nós praticando atos, e é o resultado da verdade sendo cada vez mais constituída em nós, no nosso ser, gerando santidade, gerando justiça. E aí Paulo, a partir do versículo 25, começa a dar exemplos, irmãos, de atos de justiça. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Recorrer à mentira é algo do velho homem. A mentira vem de Satanás, ele é o pai da mentira, ele foi mentiroso desde o princípio. Infelizmente, irmãos, isso ainda está constituído em nós. Por isso, nesse trecho, Paulo fala sobre se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Quando eu estou revestido do novo homem, quer dizer, quando eu estou andando no Espírito, fazendo as coisas no Espírito, recebendo da vida de Deus, desfrutando das riquezas insondáveis de Cristo, eu não consigo mentir. Eu não consigo praticar alguma obra das trevas, praticar algo que não seja obra da luz, que não esteja na luz. No livro de Zacarias, capítulo 8, nós temos um versículo que fala algo semelhante. É o versículo 16,
Eis as coisas que deveis fazer. Estou no Zacarias 8,16. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Esse trecho, esse versículo por si só é muito rico, irmãos. Por quê? O resultado de desfrutar a verdade, além da santidade, da justiça, é a paz. É com a paz, é na paz que a igreja é edificada. Então, a paz é uma consequência. O apóstolo Paulo, ele sempre escrevia graça e paz a vós outros. Então, a graça, ela vem de Deus. E a paz que também vem de Deus, mas é o resultado do desfrute da graça. É com a graça e com a paz que nós edificamos a igreja, irmãos. Então, é importante entender isso. Falar a verdade cada um com o seu próximo, executar juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Versículo 17. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E esse capítulo, irmãos, é o capítulo 8 do livro de Zacarias, como nós vemos aqui no Alimento Diário, é um capítulo que fala principalmente sobre o que vai acontecer no reino e sobre a restauração de Israel. Quando o Senhor voltar, irmãos, ele vai estabelecer o seu reino na terra. É importante nós entendermos o que vai acontecer ali. Nós, que já temos a vida de Deus, somos a descendência celestial, nós vamos passar pelo julgamento do tribunal de Cristo. E ali você vai receber galardão ou disciplina. Se você receber disciplina, essa disciplina é no período do milênio. E ali, o que a Bíblia diz, principalmente em Mateus, que vai ser num lugar fora da glória, que é um lugar de trevas exteriores. Por que trevas exteriores? A glória de Deus, como a luz, irmãos, ela vai brilhar no reino. Então, trevas exteriores quer dizer que é um lugar apartado da glória de Deus, onde vai haver choro e ranger de dentes. Isso é para os cristãos que não foram vencedores, que não seguiram o Senhor. Para os cristãos que foram vencedores, o galardão é reinar com Cristo. Ali nós vamos ter um corpo de glória, como o do próprio Senhor. Então nós vamos reinar principalmente na esfera celestial. Agora na terra vai haver então o reino messiânico, que é a restauração do reino de Israel, principalmente profetizada no Antigo Testamento. Quando o Senhor estava para ascender aos céus, os discípulos perguntaram: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam falando desse reino, o reino messiânico. Quando o Senhor voltar, irmãos, Mateus 19, 28 diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração é esse período do reino milenar onde principalmente a justiça vai reinar, irmãos. Hoje nós não vemos justiça. Pelo contrário, irmãos, cada vez que você lê uma notícia, você vai ficando tão revoltado com o que está acontecendo nesse mundo. Mas ali vai ser um período de novidade, irmãos, onde a justiça vai reinar. Então, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui é no milênio, no reino messiânico, onde o reino, o trono do Senhor na terra vai estar em Jerusalém. Esses que o Senhor fala, né? Aqui o Senhor está falando dos 12 discípulos, né? Dos 12 apóstolos, perdão. Mas quem serão as 12 tribos de Israel? Então Paulo ele nos diz em Romanos 9, esse versículo que nós lemos, 27 e 28, fala que o remanescente é que será salvo. Então na época do final da grande tribulação, o remanescente de Israel, aqueles do povo de Israel, dos judeus que estiverem vivos, eles é que serão salvos. Eles entrarão para o reino messiânico. Quando eu falo reino messiânico, por que eu estou falando dessa forma? Para separar, irmãos, o que eles vão ser do que nós vamos ser. Nós vamos ser reis com Cristo, co-reis com Cristo.
Nós vamos ter um corpo como o corpo do Senhor. Não vai mais haver limitação física. Agora, esses que vão ser salvos, que vão entrar para o reino messiânico, esses judeus, o povo de Israel remanescente, eles serão sacerdotes. Mas tanto eles quanto as nações que vão restar após a grande tribulação, tanto que é as ovelhas naquela parábola, na última parábola de Mateus 25, tanto esses judeus quanto as nações, eles continuam com esse corpo, irmãos. Mas no milênio as coisas vão ser diferentes. Há passagens em Isaías que falam que uma pessoa, se morrer com 100 anos, ela vai morrer jovem. Por quê? Porque Satanás, nesse período do milênio, ele vai estar preso. Satanás é aquele que instiga o pecado. Então, por mais que as pessoas ainda no reino milenar, não mais nós, os vencedores, nós já vamos ter um outro corpo, mas as pessoas, os judeus, as nações ainda continuam com esse corpo, ou seja, elas continuam com o pecado. Mas ali, irmãos, o pecado não vai ser instigado. E o que Romanos fala, o salário do pecado é a morte. Então as pessoas elas vão viver debaixo do governo do rei, debaixo de um governo de justiça. E por causa disso, irmãos, com todas as coisas sendo renovadas, as pessoas vão viver muito tempo. Então esse capítulo 8 de Zacarias, ele fala dessa época, do reino milenar, o reino messiânico. Então, eu vou ler alguns versículos. Por exemplo, versículo 3. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. E chama a profecia do que vai acontecer no reino. Versículo 7, eu vou pulando alguns versículos por causa do tempo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Porque é isso que vai reinar na terra, a verdade e a justiça. Não vai mais haver lugar para mentira, irmãos, para enganação. As pessoas elas não vão mais ser subjugadas, não vão mais ser escravizadas. Enfim, esse ambiente, irmãos, é um ambiente de justiça e de verdade. E ele fala no versículo 7 que ele vai salvar o povo tirando do Ocidente e do Oriente, certo? Em Mateus 24, 31, isso vai acontecer no final da grande tribulação. Fala assim, ó, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui, os escolhidos é o povo de Israel. Dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa parte de Mateus 24 é a parte que fala do povo de Israel. Quando os discípulos perguntaram para o Senhor, sinais, da volta do Senhor, então o Senhor começou a responder aqui no capítulo 24. E ele respondeu em 3 sessões, começando no versículo 4. A primeira sessão diz respeito ao que vai acontecer aos judeus na época da volta do Senhor. Aí essa sessão dos judeus ela termina exatamente no versículo 31. Aí a partir do versículo 32 até o final do capítulo 25 é a sessão que diz respeito à igreja, ao povo, à descendência celestial. E a última parábola de Mateus 25 diz respeito aos gentios, às nações, ao que vai acontecer com os gentios, as nações, na época da vinda do Senhor. Então, praticamente o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus são a resposta do Senhor compartimentada entre os gentios, os judeus e nós, o povo de Deus, a descendência celestial, a igreja, sobre o que vai acontecer na volta do Senhor. Então, voltando para Zacarias, por que eu li esse trecho? Para mostrar, irmãos, o que o Senhor vai fazer naquela época. Olha como vai ser o reino milenar, o reino messiânico. Versículo 12. Porque haverá sementeira de paz. Sempre, irmãos, que há a justiça e a verdade, há a paz. Por isso eu insisti, falei no começo. Hoje nós estamos recebendo a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é a verdade, irmãos, porque o próprio Deus é a verdade. Isso está sendo constituído em nós. Se você quiser ver, irmão, se você realmente está crescendo em vida, você precisa analisar como é que essa palavra o que essa palavra está gerando em você.
está transformando você. Por quê? Se você tem atos de justiça, se você tem deixado as práticas das trevas, se você tem se despojado do velho homem com mentira, com todas essas coisas, é porque a verdade está entrando em você e está tomando a forma de Cristo, que é a própria verdade. Aí o resultado é o quê? É justiça, é santidade, é paz. Então, voltando ao versículo 12, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Agora eu vou ler os versículos 20, 21, até do 20 ao 23. Por quê? Aqui mostra a função dos judeus, do remanescente de Israel. Então o versículo 20 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, porque o centro do reino messiânico é em Jerusalém. Então, muitas cidades, muitos povos, muitas das nações vão para lá para adorar o Senhor, para adorar a Deus e para ser ensinados pelo povo de Israel. E versículo 21, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso, irmãos, é o que vai acontecer, então, com as nações, com os judeus, no reino messiânico. E quem vai governar? Porque eles vão ser sacerdotes, eles vão ensinar as nações a adorar a Deus. Mas quem vai governar? Primeiramente, lógico, irmãos, o próprio Senhor. Mas no reino milenar nós seremos co-reis com Cristo. Esse é o galardão dos vencedores.